uma outra ponte agora. A questão da hermenêutica. Que a arqueologia... A hermenêutica é a interpretação, a arte de interpretar a Bíblia, né? Tem um estudo interessante feito... Nossa, daqui a pouco eu vou lembrar o nome do autor. Agora deu um branquinho, aquele que é Is God a Moral Monster? Copland. Copland. Tá. O Copland fez um estudo interessante sobre o uso da hipérbole nas línguas do Antigo Oriente Médio. Aí ele comparou vários elementos ali, hititas, ugaríticos, mesopotâmicos e tal. E também, como exemplo, a Estela de Meremptah. Ele realmente fala que destruir Israel e sua semente não mais existe. Literalmente está assim, a sua semente não mais existe. Que é o que o Sion traduziu, que aniquilou todo mundo. Só que não aniquilou todo mundo. Claro que não. Então isso é uma hipérbole para falar da vitória. Aí o Copland pergunta assim, será que essa hipérbole também não existe no texto bíblico? Então, quando Deus dá ordem assim, vai e mata criança de peito, mulher e tudo mais, a pessoa, como é que Deus mandou fazer aquilo tudo e tal? No versículo seguinte, as crianças estão lá. Exatamente, mas aquilo era uma hipérbole. Tanto é que depois o povo está lá vivo. Entendeu? Aí o pessoal só lê esse pedacinho. A Vida Nova publicou o livro dele recentemente. Saiu em português o livro dele? Saiu. Porque Deus seria Deus o monstro moral? Eu não sei se é esse, mas acho que sim, porque o título em português saiu diferente. Mas, gente, mas... porque Deus mandou matar, alguma coisa assim saiu. Gente, mas olha, eu não sabia, eu não estou fazendo propaganda para Vida Nova aqui, desculpa, mas eu recomendo bons livros, se você me permite. Comprem esse livro e leiam. Eu gosto muito desse livro, muito, não sabia que tinha em português, não estou ganhando nenhum royal da Vida Nova aqui, mas eu acho que deve comprar esse livro, é muito bom. E os Amalequitas é um exemplo lá. Aí o pessoal só lê esse pedacinho. Aí o pessoal pensa que é o rei da cocada preta, né? Aqui, ó, essa Bíblia aqui, Deus está mandando... Meu amigo, depois eles estão todos vivos lá. Isso é uma hipérbole. Eu, há um tempo já, Saião, eu tenho um sonho, mas eu não tenho a capacidade de linguística como você, de preparar um dicionário de expressões idiomáticas da Bíblia. Porque a gente tem um monte de expressão idiomática que a gente usa, mas não dá problema, porque a gente está acostumado. Se eu falar assim, nossa, mãe, hoje eu estou morto de cansado, ninguém vai assustar. Mas se daqui a 2000 anos isso virar a Bíblia, as pessoas vão ficar entendendo como é que o morto cansa. Ou ressuscitou depois? Então. Uma maneira de melhorar isso é usar versões mais recentes, não as antigas. Polêmica. Eu fui o coordenador da nova versão internacional da Bíblia, aí você lê e começa a entender. Agora você pega as versões antigas que mas dá um exemplo dessas expressões. Tá, tem várias. Por exemplo, então a expressão fala assim, aqui não entrará nenhum... urinador de muros, mijador de muros. No hebraico tá assim, é homem. Os que urinam na parede. Você entendeu? Os que urinam na parede. Acho que é 1 Reis 14. Né? Exatamente, os que urinam na parede. Então você tem que entender. O problema, assim, não é tão simples de resolver. Eu gosto muito da nova versão internacional, né? Porque eu estou na frente de um deles. Gênesis 20 tá um negócio muito doido quando acontece a confusão lá com a Sara, né? Diante do faraó, né? Ali, o Abimeleque, melhor, ali diz assim, que isso sirva como um véu entre os teus olhos, né? O sentido disso é que isso sirva para reparar a sua honra, né? Véu entre os olhos, reparar a honra, né? Gênesis 34, o conflito com os siquemitas lá, vocês me fizeram cheirar mal perante o povo dessa terra. Vocês me tornaram odiados pelo povo dessa terra. São expressões. Agora, o problema disso, assim, eu estava falando aqui, repito, eu gosto muito da nova versão internacional, tenho em casa, desde que ela é em inglês, mesmo antes de sair em português eu já tinha. Mas é uma coisa difícil para o tradutor, eu vou explicar por quê. Grosso modo, Saião pode dar uma aula muito melhor do que eu disso aí, vamos colocar que tem 2 tipos de tradução. A dinâmica e a literal. A literal é aquela que procura, ao máximo possível, pegar palavra por palavra que está no original e reproduzir. A dinâmica é aquela que dá um sentido. Tudo bem. Mas aí você pega uma expressão idiomática. Vamos supor que eu estou falando em inglês e estou falando assim, It's rain dogs and cats. Está chovendo cães e gatos. A gente não fala assim em português. Não. Alguém que quer fazer canivete, a gente fala. Exatamente. Aí se você traduz está chovendo canivete, faz sentido. Mas no original em inglês não está a palavra canivete. Está a palavra dogs and cats. Você está entendendo? Se você traduzir está chovendo canivete, você está quase colocando uma paráfrase ali. Aí, para a Bíblia, alguns mais conservadores falam assim, realmente existe o risco? Peraí, você está colocando a sua interpretação no texto.
Igual a Bíblia na linguagem de hoje, teve algumas escorregadelas dessa uma época, depois eles mudaram, né? Por exemplo, tem uma Bíblia católica, nada contra os católicos, é apenas um exemplo. Aquela Bíblia da Ave Maria, aquela... a Bíblia Ave Maria. A Ave Maria, né? Que estava assim, obedecei aos padres e não sei o quê. Na Bíblia não tá padre. Paz. É paz, entendendo? Aí colocaram os padres, né? Então, assim, você vê uma coisa... Mesmo o exemplo que ele deu lá do arrebatado fui no dia do Senhor, de Apocalipse, tem 3 maneiras de você interpretar aquilo ali. Que no grego tá lá assim, Kyriake remera. Você pode interpretar aquilo, arrebatado fui no dia de sábado, que é o dia do Senhor, no domingo, que é o dia do Senhor, ou na volta de Jesus. Mas, para ser fiel ao texto, arrebatado foi no dia do Senhor. Dia do imperador, né? Ou no dia do imperador. Para mim é menos, mas tem essa é verdade. Aí a Bíblia Mato Soares colocou, arrebatado fui num domingo. Aí quer dizer, porque eles já fecharam a questão. Então, mas aí tem a diferença. É difícil fazer isso na prática quando se trata de um livro sagrado, né? Então, mas aí vem a briga da linguística, né? Quando você acha que você pode traduzir de uma língua para outra literalmente, você não entende que as palavras não são equivalentes de uma língua para outra. Esse que é o detalhe. Por exemplo, em português, você fala, eu não fiz nada. Você não pode, você tem 2 negativas para dizer. Numa outra língua, isso não funciona. Se botar 2 negativas, você está dizendo uma afirmativa. Então, por exemplo, a doideira que fizeram em Tiago 1:2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nem acepção de pessoas. Não tenhais a fé. Então não podemos ter a fé. Que coisa assim. E mais adiante é pior ainda, né? Tem de grande gozo quando caíres em várias tentações. Nossa. O texto está dizendo exatamente o oposto do que ele significa. O sentido ali, porque perasmos tem um sentido de tentação, mas não só. Ele também significa a provação. Então, o sentido é quando passarem por várias provações. Então, na verdade, a palavra tem um campo semântico. Esse campo semântico ele é volúvel. Ele é definido pelo contexto. O que é casa? Pode ser casa de botão, pode ser o palácio, pode ser a residência, né? O que é em toda a terra? É em todo o país de Israel? É em todo o planeta? Então, essas questões elas são fundamentais. Por isso o pessoal, Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou. Conhecer tem relação sexual. O cara acabou de conhecer, ela engravidou. Pô, o cara realmente, Deus tinha que descer o cacete dele. Que isso, meu? Olha só. Mas não quer dizer conhecer. Então, o pessoal de Sodoma, traga os caras pra gente conhecer. Muito prazer, vamos tomar um café aqui. Não é. Ali o sentido. Então, por isso que a tradução literal, em muitos casos, ela é uma traição do sentido. Entendi. Aí a pergunta é, como é que a gente traduz? Depende do texto. Tem texto que o literal, o próprio contexto e a língua receptora vai definir para dizer, olha, o literal aqui tá bom. Em alguns outros casos, você basta fazer um ajuste, você traduz bem o que está na língua receptora. Por exemplo, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ungiu com óleo por quê? É cura? Tem piolho? É remédio? Qual é o problema? Ungir aí é honrar. Então, NVI, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Em alguns casos, não tem como deixar lá, vocês me fizeram cheirar mal perante o povo dessa terra. Porque o sentido é, vocês me fizeram odiados. Aí, nesse caso, você precisa de uma tradução. E tem situações que, às vezes, você nem consegue. Porque nós estamos falando de uma língua que tem pelo menos 2000 anos ou mais, se você está trabalhando do Antigo Testamento. Então, lá, assim, o pecado jaz à tua porta. Aí Rovetz. 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 Que vem do acadiano Rabitsu. Exatamente. Aí a gente usa também as línguas análogas. Quer ver uma coisa curiosa? Já que a gente está dando exemplo disso aqui. Esse dia eu estava lendo o livro de Daniel lá. E tem uma passagem no livro de Daniel que tem um erro de hebraico. Porque no hebraico tem verbo no masculino e no feminino. A gente não tem isso em português. Não é bem um erro, é uma discordância exatamente. Da gramática formal esperada. Aí, exatamente. Porque isso tem em toda parte. Aí você está lendo lá, Daniel está falando lá dos animais lá, dos chifres. Aí fala assim que chifre, que é uma palavra feminina em hebraico, vento, que é feminino. Keren, Ruach. E tem uma outra lá que eu esqueci agora e fala, e saiu de um deles. Masculino. Aí joga no masculino. Tinha que ser no feminino. Não. Mas pelo menos o que eu li de um rabino, né? Eu vou falar por explicação que eu li, do Kaplan, que era o 1932, que eu fiquei quebrando a cabeça. Por que ele jogou no...
Aí ele explicou um artigo da Journal of Biblical Literature. Não, aquele Journal Jewish Studies. Ok. Ele falou que existem mais de 400, ele usa a palavra erros lá, não porque o escritor bíblico não sabia ler, porque a primeira coisa que chamou atenção é que os maçoretas não corrigiram isso. Maçoretas são os copistas judeus da Idade Média. Tá. O texto estava errado e eles mantiveram com o erro. Aí ele falou, além da santidade do texto e não mentir, eles perceberam que estava errado porque tinha um propósito. E ele reuniu mais de 400 desses erros e viu que é proposital da parte do profeta. É uma maneira irônica dele chamar atenção para alguma coisa, especialmente quando é uma coisa que está ocupando o lugar de Deus. Seria como se eu fizesse assim em português. Todo mundo erra. Afinal de contas, errar com H é humano com U. Eu cometi um erro. Errar não é com H. E humano é com H. Mas não é que eu cometi o erro porque eu não sabia. É para chamar a sua atenção para o que eu estou querendo dizer. Quase um trocadilho. Isso não tem como na tradução você... não dá. Na verdade, hoje mesmo uma pessoa me mandou uma pergunta. Eu tô vendo aqui que tem várias palavras no hebraico que só existe no plural. Eu falei, não é bem plural. Tem umas que são dual e outras são plural. Mas então quais são que estão? Então ele quer formatar a coisa de uma maneira, e o hebraico, assim, se você pega um estudo bem adequado como a sintaxe do Bruce Waltke, por exemplo, que nem é a última palavra no negócio, você vai ver que tem 20 tipos de plural, né? Tem 20 tipos de uso do masculino e feminino. Hebraico não funciona nem com tempo verbal. A forma verbal tem a ver com o tipo da ação, se ela é acabada e inacabada. Mesma é mais forma modo verbal do que tempo. Exato, é o aspecto verbal, action art. Você pode traduzir a mesma forma para o presente, passado e futuro. Então a dinâmica é uma outra cabeça, é outro planeta. Então nesse sentido, o pessoal, do ponto de vista mais técnico, eles fazem outras explicações para essas questões, que eu acho que no Rabino foi por